Olá, meus queridos, tudo bom? Hoje, então, daremos continuidade no nosso estudo que começou na aula passada sobre organização política brasileira. E agora vamos ver a nossa organização territorial. Então, como nos organizamos territorialmente no Brasil. Bem, como a gente disse na aula passada, então, o país é dividido então em unidades federativas. Mas como que é feita toda essa divisão? Então, vamos ter 27 unidades federativas, né, que é o chamado de UF. 26 estados e um distrito, né, o Distrito Federal, que é onde se encontra a capital do país. Esses estados vão também ser organizados em regiões geográficas, tentando aglomerar. A gente vai ver que essas regiões vão tentar então aglomerar alguns aspectos naturais, como relevo, clima, vegetação e hidrografia. A gente vai tentar ver um pouquinho de cada região, né, e como e quais são as suas características comuns. Só que, diferentemente do Estado, né, os estados, as unidades federativas, elas vão ter uma autonomia política, né, vão ter uma organização política, as regiões não. Então a gente vai ter região Nordeste, região Norte, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, porém não vai ter um chefe do poder do Nordeste, um chefe do poder do Norte, certo? Então elas são regiões mais para outras características. Obviamente que o Norte e o Nordeste, por exemplo, vão ter diversas instituições voltadas para a região. Então, mas não há uma instituição como temos nos estados. Perfeito? Então, né, aqui o nosso mapa atual, certo, brasileiro, as suas 27 unidades federativas, né, o Distrito Federal aqui pequenininho. E por cor, então, aqui temos as nossas 5 regiões. Que serão elas, então? A primeira, então, será o Centro-Oeste, certo? Que vai compreender, então, os estados do Mato Grosso, esse aqui grandão, o Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, né? E é aqui bonitinho as siglas, né? A gente vai ter, então, essas siglas, essas duas letrinhas representando bonitinho, né? Cada estado. Perfeito? Então, aqui a primeira região. A segunda região, então, a região Nordeste, certo? Lembrar daquela aula que a gente teve, né, de aqui não é tão oeste, aqui é o centro-oeste, aqui Nordeste, devido a onde está, né? Então a gente consegue ver bonitinho, mais ou menos, desenhar uma rosa dos ventos aqui no Brasil e ver que faz sentido essa denominação. Bem, o Nordeste, então, o estado da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, o estado da Paraíba, do Rio Grande do Norte, o Ceará, Piauí e o Maranhão. Certo? Então, esses são os estados da região Nordeste. Temos então também a região Norte, certo? Que vamos ter o Acre, que vai ser esse aqui pequeno, certo? O Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, o Pará e o estado do Tocantins, certo? Temos também agora o Sudeste, certo? Que é onde aqui é onde a gente se encontra, é o pessoal aqui em São Carlos, certo? Que é o estado de São Paulo, de Minas Gerais, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. E por fim, então a região sul do país, certo? Que é o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Perfeito? Então essa é a nossa divisão em região. Mais uma vez, cada estado vai ter sua organização própria, governador, Assembleia Legislativa e tudo mais. A região não há governador de região, não há Assembleia da região, certo? O que vai ter é, por exemplo, Banco do Nordeste, certo? O Banco do Sul, mas né, outras instituições, mas nada como essa organização que a gente vai ter em municípios e na federação. Então vamos tentar falar um pouquinho de cada região, tentar ver um pouquinho, né, das características de cada região, né, tentar entender por que elas foram agrupadas, porque essa regionalização do país é oficial do IBGE, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certo? É responsável pelo censo nacional e tudo mais. Então há sim um motivo. Bem,
A primeira que vamos falar, então, é a região centro-oeste, como a gente já discutiu, né? Então, esses aqui em vermelho, os estados do Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. Vai ser a região menos populosa, né? A gente ainda não discutiu muito isso, mas vai ter uma diferença entre populoso e povoado, né? O que é algo populoso? Populoso é quantidade, certo? Então é quantas pessoas moram aqui. Então aqui não vivem muitas pessoas, certo? E o que é povoado? É muita concentração em pouco local, certo? Então, por exemplo, aqui em alguns poucos centros vão ser bem povoados. A população dessa região vão se concentrar em poucos lugares. Então esses lugares vão ficar muito povoados. Porém, em geral, não é populoso, certo? É como se a gente tivesse uma grande casa e um dos quartos a gente resolveu enfiar tudo. A gente não tem muita coisa na casa, mas a gente resolveu tudo que a gente tem na casa colocar num quarto. A casa não está cheia de coisa, né? Mesmo que esteja tudo num quarto, não temos muita coisa. Porém, aquele quarto está com muita coisa, né? Então essa é mais ou menos a diferença de populoso e povoado. Isso aqui vai ser algo, essa diferenciação vai ser muito importante para os nossos estudos também. Bem, vamos ver um pouco então, das características do Centro-Oeste. O relevo vai ser basicamente de planaltos e planícies, né? Planícies, então, planícies e planaltos, essa ideia de plano. A questão é que o planalto é um plano alto, certo? Então, há uma certa altitude. E nessa região não só é muito caracterizada pelos planaltos, como, né, por exemplo, temos o Palácio do Planalto, que é onde fica a chefia da presidência, né, do Poder Executivo, certo? O clima, então, é tropical, né, então entre os trópicos, então a gente tem aqui o trópico de Capricórnio e aqui a linha do Equador, então essa região aqui vai ter um clima tropical. A gente vai ver bonitinho quando a gente for ver clima, as características do clima tropical, certo? E a vegetação é predominantemente o cerrado, certo? Então o cerrado aqui vai ser basicamente uma vegetação em alguns aspectos um pouco mais seca, mas a gente também, quando for ver a vegetação bonitinha, a gente discute legal o que é o cerrado. Nessa região também se encontram grandes latifúndios, mas grandes mesmo. Latifúndios, então, vão ser as grandes propriedades de terra, né? A gente vai ter latifúndios e minifúndios, mas então os latifúndios vão ser os grandes propriedades de terra, voltados basicamente para gado, então para pecuária, e plantação, né? Então agricultura. Só que a agricultura vai ser principalmente de soja, que é visando então alimentar o gado, né? E esse gado para abate principalmente, certo? Para virar carne. O problema é que principalmente, né, a gente tem além do desmatamento no cerrado, aqui ao norte já temos a floresta amazônica. Então, né, tanto para o gado quanto para plantações, ao desmatamento, né, a retirada da mata nativa para então que tivesse então isso. E aqui é interessante que a gente vai ter uma agropecuária com muita tecnologia. Então a presença da tecnologia vai ser algo muito grande, principalmente nessa região centro-oeste, que aí é aquele bordão, né, que o agro é pop, certo? E aqui, então, por final, a gente tem as capitais de cada estado. É algo interessante de se saber, até para se conhecer o Brasil. Então, conhecer as capitais é algo interessante e importante saber. Mas as questões de vestibulares não é tão importante, mas é legal. Temos, então, a capital do Mato Grosso. Né? Então, Mato Grosso é este aqui. Cidade de Cuiabá. O Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Goiás, Goiânia. E o Distrito Federal, Brasília. Perfeito. Vamos agora falar um pouquinho do Nordeste, certo? O Nordeste, então, vai concentrar a segunda maior população do país. Então, né, o que a gente discutiu antes, então, ele é populoso, só que a gente vai ver que ele é povoado principalmente na região costeira, o interior do Nordeste, ele não vai ser tão povoado, principalmente devido ao clima muito seco, né? O sertão nordestino. Então, isso não concentra tanta população como nas capitais, tanto que quase todas as capitais do Nordeste
estão na costa, certo? Bem, além também de ser o berço da nossa colonização, né? Então, aqui que vai se concentrar. Salvador foi a primeira capital do Brasil, certo? Bem, então também são cidades muito antigas. O relevo, então, vão ser de serras, principalmente aqui na costa. A gente vai ter uma serra que é o que vai, na verdade, impedir, né, que a umidade, principalmente marítima, chegue ao interior. Por isso, a gente vai ter que, então, uma barreira natural, que a gente vai discutir isso depois bonitinho, certo? E os planaltos aqui também. O clima, então, equatorial, devido à proximidade aqui com a linha do Equador. O tropical, né? Então, que a gente, mesma coisa que a gente discutiu, por estar, né, entre o Equador e o trópico. E semiárido, né? Então, aquele bem seco, clima extremamente seco. A vegetação também teremos o cerrado, a caatinga, né? Que vai ser uma vegetação bem desértica. E floresta tropical, né? A Mata Atlântica pega um pedaço do Maranhão, por exemplo. Bem, e o que é interessante é que a gente acaba muitas vezes associando o Nordeste com uma região mais precária. Só que a gente vai ter níveis variados de DH. Na região litorânea vão ser bons, né? Só que geralmente no interior, né, vai ser baixo, né, devido à seca, que acaba ocasionando a pobreza. E aí também muito no Nordeste, a gente, hoje não tanto, mas a gente ainda tem grandes fluxos migratórios para outras regiões, principalmente para os grandes centros, como Rio de Janeiro e São Paulo. Certo? É a terceira região, então, mais seca, né? Porém a distribuição de renda é ruim. Né? Então a gente é bem rica a região, porém nem todo mundo tem acesso a essa riqueza. Então, né, quando a gente pega essa riqueza e divide por cabeça, não fica legal. Bem, as capitais então da Bahia é Salvador, Sergipe, Aracaju, Alagoas, Maceió, Pernambuco, Recife, Paraíba, João Pessoa, Rio Grande do Norte, Natal, Ceará, Fortaleza, Piauí, Teresina e Maranhão, São Luís. Perfeito? Bem, agora a região norte, que é uma região muito grande, né? Então ela ocupa quase que metade do território nacional, só que é pouco povoado e pouco populoso, olha que interessante. Né? Então pensem só, a, a região norte ocupa quase metade do país e é uma região pouco povoada e pouco populosa. Então quer dizer que e o Brasil é um país populoso, mas não povoado, né? Então, aqueles 220 milhões de habitantes que temos no Brasil se concentram na outra metade, né, certo? E aqui a gente vai ver que vai ser na outra metade, então praticamente nessa faixa litorânea da região sul, sudeste e nordeste, certo? Bem, o relevo então também vão ser de planícies e planaltos, o Brasil quase todos vai ser de planícies e planaltos. Aqui na região das Guianas a gente vai ter um relevo maior, tanto que a gente vai ter o Pico das Agulhas Negras, que vai ser o maior pico do Brasil, que não é algo muito alto também. Certo? Não sei, não lembro ao certo qual que é a altura, mas não é nada muito elevado, né? Não chega a grandes altitudes, não chega a nevar. Bem, o clima, então, o equatorial e o tropical, né? Aqui o equatorial, aqui mais o tropical, né? Sempre lembrar aqui nessa ideia. E a vegetação é uma floresta tropical, né? Então é a floresta amazônica, né? Que a gente deu tanto o seu domínio, né? A sua importância. Bem, a economia então é voltada muito ao extrativismo vegetal, então extração da natureza mesmo. Mineral também, a gente vai ver bonitinho na aula sobre mineração, como o Pará ele é responsável por grande parte da produção mineral no Brasil, e gás natural também. E a gente também vai ter a indústria no formato da Zona Franca de Manaus, que são indústrias de montagem, não são de produção, certo? Vão montar as coisas na Zona Franca de Manaus. E há também já uma forte presença da agropecuária na região norte. Né? Então há muito, né, problema com desmatamento, uma discussão que está muito à tona. Né? Então, desmatamento da Amazônia. E as capitais, então, temos a Amazônia, cidade de Manaus, Pará, Belém, Rondônia, Porto Velho, Acre, cidade do Rio Branco, Roraima, Boa Vista, Amapá, Macapá e Tocantins, Palmas, né, que o pessoal brinca aqui, para primeiro que eu acho Amapá e Macapá muito próximos,
E aí o Tocantins é que falam, você não merece palmas, você merece o Tocantins inteiro, nessas piadas infames que vemos por aí. Agora a nossa região, né, a região sudeste, que é a região mais desenvolvida do país. Né, vai concentrar os grandes centros, né, principalmente Rio de Janeiro, que durante muito tempo foi a capital do Brasil também, São Paulo, que sempre esteve muito à frente na industrialização brasileira, Minas Gerais e São Paulo, que durante muito tempo dominaram a política nacional. Então vai ser uma região muito desenvolvida em todos os aspectos. Em geral, temos planícies, um pouco de serra, né, como a Serra da Mantiqueira, né, a Serra do Mar, e também planaltos. Né? Então, mais uma vez, a gente vê como o Brasil é basicamente planície e planalto. O clima tropical, semiárido devido aqui ao norte de Minas Gerais, que pega um pouco, né, do que seria o sertão nordestino, e temperado, né, que é esse mais ao sul, que já começa a ser um clima com algumas características mais frias. E a vegetação, a gente vai ter a floresta tropical da Mata Atlântica, né, que infelizmente foi muito desmatada, principalmente aqui na costa, teria a Mata Atlântica. O cerrado, que inclusive no estado de São Paulo é muito cerrado, e a caatinga, principalmente ao norte de Minas Gerais. Certo? Então aqui a gente tem uma alta industrialização, incluindo a indústria com tecnologia de ponta, a extração mineral e de petróleo, também na costa, a gente vai ter a costa da região muito explorada, principalmente pela Vale, que aí vai explorar muito em Minas, e a Petrobras, certo? Principalmente no mar. Forte atração da migração do restante do país, então vai ter muito, não principalmente que a gente discutiu, hoje nem tanto, mas havia muita migração do Nordeste, do Norte para a região Sudeste, devido à busca de melhores oportunidades, e de outros países também, né? Então a gente tem a Bolívia, que é esse país aqui, a Venezuela, que está numa crise já faz um tempo, certo? O Haiti, que teve um problema sério com um terremoto há tempos também. Tem uma forte agricultura, como a gente vê aqui na região, a cana-de-açúcar, e também a presença de grandes centros científicos, né? Centrado em volta das principais universidades do Brasil. As principais universidades brasileiras se encontram no Sudeste, como a USP, a melhor universidade do país, e também considerada a melhor faculdade da América Latina. A Federal do Rio de Janeiro, que durante muito tempo bateu de frente com a USP, porém, devido a problemas econômicos, ela perdeu muita qualidade. E a Unicamp, que está vindo despontando aí para se tornar a melhor faculdade do Brasil. E possui uma grande matriz energética, né? Tendo hidrelétricas, a gente vai ter diversas hidrelétricas, geotérmicas, e também as duas únicas usinas nucleares no Brasil, Angra 1 e 2, no Rio de Janeiro. Né? E as capitais, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Belo Horizonte e Espírito Santo, Vitória. Temos também a região sul, certo? Então, região com maior IDH e maior índice de escolarização. Né? O relevo, então, planícies e planaltos. Clima subtropical úmido, então já abaixo do trópico. Certo? A vegetação também Mata Atlântica. Mata de Araucárias também está muito desmatado. E os pampas, né, que são grandes planícies. Tanto que é uma região propícia para a agropecuária. Então, uma economia diversificada, possui agropecuária, industrialização e bem de serviços. Então, vai ser uma área que vai desenvolver bem um pouco de tudo. O Paraná, então, capital Curitiba, Santa Catarina, Florianópolis e Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Só que a gente tem, além dessas divisões do IBGE, a gente tem uma outra divisão bem interessante, que é essas regiões geoeconômicas do Brasil, certo? Que é uma outra divisão que a gente pode chamar de 3 Brasis, certo? O Brasil, né? Então a Amazônia, uma região mais afastada, menos povoada e populosa, né? Esses complexos regionais. O Nordeste, então mais afetada pelas diferenças socioeconômicas, né? Muitas vezes marginalizado, que é aquilo que a gente discutiu, que é uma região rica, mas essa riqueza na mão de poucos. E o Centro-Sul, que vai concentrar poder, população, né? Então muito populosa e povoada, e, né, grande poder político frente aos outros. Geralmente o que a gente pensa de Brasil, pensando a partir de São Paulo, é o que a gente chama desse Brasil centro-sul. E muitas coisas que a gente acredita que sejam básicas, fundamentais no Brasil, talvez não seja, porque a gente está vindo de uma região
muito diferente. Então, esses 3 Brasis é um mapa que vai aparecer bastante. Uma outra coisa que temos é a nossa zona econômica exclusiva, que é onde a gente pode explorar marítimo. Então, o Brasil, além de fronteiras terrestres, tem fronteiras marítimas, né? Então, essas ZEEs, certo? Então, conhecida também como Amazônia Azul, por ter uma área semelhante à da floresta amazônica, então muito grande, certo? A gente tem aqui as nossas ilhas, né? Fernando de Noronha e Trindade e Martim Vaz, certo? Então aqui a gente tem a parte da pesca, exploração de recursos como minerais e petróleo, além de aproveitamento com energia maremotriz e eólica, certo? E aqui também vai representar a soberania brasileira frente a essas águas, né? Aqui que exerce então a nossa marinha. Se entrar aqui algum outro navio, a gente pode intervir. E uma curiosidade, a gente vai ver depois em história bonitinho, mas a gente vai ter a Guerra da Lagosta, que é quase não é uma guerra de verdade, é um conflito entre a França e o Brasil devido, né, à pesca ilegal francesa na nossa zona exclusiva. Certo? Então aqui seria os dois. Então aqui o território brasileiro, né, o terrestre e o marítimo. E aqui, né, a explicação de como eles calculam isso, então, né, essa plataforma continental, então até ter realmente a crosta oceânica. Perfeito, né? Então aqui é a nossa zona econômica exclusiva, a gente tem, a gente almeja aumentá-la para todo isso da plataforma, mas por enquanto a gente só tem essa parte toda, não toda a plataforma continental. Certo? Então aqui a gente vê o relevo, né? Então aqui, olha só, esse aqui é o mapa com, né, tudo bonitinho, então a gente vê o relevo oceânico, a gente acaba não tendo contato com tudo. E por fim, aqui, só para finalizar essa aula, eu trago um pouco de alguns mapas históricos de como era a nossa divisão territorial anteriormente. Né? Na época da independência, então, olhem que interessante eram os mapas, certo? Eram bem diferenciados. Certo? A gente já tem alguns que vão se permanecer, como Rio de Janeiro, Espírito Santo, já o Rio Grande do Sul. E aqui, né, o caso da Cisplatina, é o que hoje é o Uruguai, na época então aí do Brasil Império. Então, após a Guerra da Cisplatina e alguns problemas de fronteira, já um mapa muito mais próximo do nosso atual. Nordeste, a gente pode ver que já não mudou nada. Né? Na verdade, o que a gente vai ter, então, aqui seria o Amazonas, o Pará, o Mato Grosso e o Goiás, que vão sofrer modificações apenas. Então, ali meados da República Velha, até a divisão a gente pode notar que era diferente, certo? Com o Acre, um território, coisa que a gente não tem mais, território era controlado pela União. A gente discute isso em história. Em 38, né, já com Getúlio Vargas, um pouco antes da guerra, né, então notem depois aqui bonitinho, com calma, como era a regionalização, tentem imaginar por quê, o que talvez levassem essas regionalizações. Em 42, devido à guerra, certo? Então a gente vai ter o território de Rio Branco, que é o atual estado de Roraima, do Amapá, que também vai ser desmembrado como território, Ponta Porã, Guaporé e o Iguaçu, certo? Esses territórios vão ser desmembrados, né? Vão ser todos vinculados ao Distrito Federal, né? No Rio de Janeiro, a capital, para a proteção das fronteiras devido à Segunda Guerra Mundial, né? Que foi de 39 a 45. Em 1970, certo? Ainda já no regime militar, há uma regionalização muito próxima da nossa, certo? Só que a gente ainda tem diversos territórios. Então o Acre vai ser levado a estado em 62, antes do regime militar. O Mato Grosso do Sul, né, vai ser desmembrado, e aí o Mato Grosso do Sul vai virar estado em 77. Rondônia em 81. Tocantins apenas com a promulgação da Constituição, né, em 89. Roraima também em 89 e também o Amapá, que é, então a gente obtém o nosso, né, então, desmembramento aqui do Mato Grosso, do Goiás e elevação de todos os territórios a estado, e temos o nosso território atual. Perfeito? Então vimos mais ou menos como se organiza territorialmente o Brasil, suas duas principais regionalizações, a do IBGE, que é oficial, e aos complexos regionais, que é algo mais que acaba levando mais a sério, principalmente a parte econômica, né? Então, uma visão bem ampla aí de como o Brasil se organiza em seu território. Perfeito? Bem, então ficamos por aqui. Amanhã, então, continuamos então estudando um pouco da geografia do Brasil. Muito obrigado a todos.